A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para a aula de número 5 de Angelologia, que trata da doutrina dos anjos. Na aula anterior, nós falamos sobre quem é Satanás, e nesta aula de hoje vamos falar sobre a origem de Satanás e sua natureza. No comentário da Bíblia Pentecostal, há uma explicação de Ezequiel 28, do versículo 4 até o 17, que é alusivo à pessoa de Satanás. No devido contexto, a profecia de Ezequiel contra o rei de Tiro parece conter uma referência velada a Satanás como verdadeiro governante de Tiro e como o Deus deste mundo. Essa referência, Deus deste mundo, encontra-se também em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e 1 de João, capítulo 5, versículo 19. O rei de Tiro é descrito como um visitante que estava no Éden, de acordo com o versículo 3 de Ezequiel 28. Versículo 13 de Ezequiel 28. E também é descrito que ele era um anjo, um querubim ungido, de acordo com o versículo 14. E uma criatura perfeita em todos os seus caminhos, até o dia em que nela se achou iniquidade, de acordo com o versículo 15. Por causa do seu orgulho pecaminoso, de acordo com o versículo 17, ele foi precipitado do monte de Deus, versículos 16 e 17, e também há uma relação com esses versículos com Isaías 14, versículo 13 até o 15. Há o relato análogo de Isaías 14, versículo 12 até o 14. Esse texto diz o seguinte: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Billy Graham afirmou: quando Lúcifer se rebelou contra Deus e suas obras, cerca de um terço dos anjos se uniram a ele nessa rebelião. Assim, a maior catástrofe da história da criação universal foi a desobediência a Deus por parte de Lúcifer e a consequente queda de um terço dos anjos que se juntaram a ele na sua maldade. Desde sua queda, num remoto e misterioso passado, Lúcifer, em lugar de anjo de luz, tornou-se o anjo das trevas e do mal. Sabendo, entretanto, que pode enganosamente transfigurar-se em anjo de luz, de acordo com 2 Coríntios 11, 14. O seu ódio pela humanidade cresce a cada dia. Satanás é um ser inteligente, um ente inteiramente hostil, inimigo declarado de Deus e dos homens. A Bíblia inteira o apresenta resistindo a Deus e perturbando a paz das nações com guerras, destruição e miséria. Satanás é mencionado 177 vezes na Bíblia Sagrada de diversas formas diferentes. Vamos falar agora sobre a natureza de Satanás. Satanás é homicida, é mentiroso, e a Bíblia também o chama de o pai da mentira. Ele é um pecador obstinado e é um audaz adversário. Também é um arqui-inimigo de Deus e também dos homens. Vamos falar um pouquinho sobre sua personalidade. Dizer que Satanás é apenas fruto da imaginação, que é uma ficção, uma mitologia, ou qualquer coisa que a mente humana ignora como sendo verdadeiros, isso é muito difícil de se afirmar, né? É muito mais fácil perceber que ele é uma pessoa. Como que se identifica, né, uma pessoa? É quando alguém tem intelecto, emoção e vontade.
Isso tudo é percebível, né, na pessoa de Satanás. Então a Bíblia demonstra que Satanás possui essas características. Seu intelecto, é óbvio, é no esquema, né, para enganar, comunicar através de falas enganosas, etc. Então o intelecto dele, né, sua pessoa, é sempre voltada para o mal. Então vamos ver aqui sobre um caráter, né, de Satanás. Ele é presunçoso, orgulhoso, ele é poderoso, mas não é todo poderoso. Ele é maligno, enganador, feroz e cruel, e é a causa primeira do pecado, e também muito astuto. Como são muitas as referências, eu não as citei, mas estão aí na tela. Depois os irmãos, com o tempo, né, leiam cada uma delas. Vamos falar aqui um pouquinho sobre algo de suas perversas atividades. Ele perturba a obra de Deus, ele se opõe ao Evangelho, ele domina, cega, engana e destrói o ser humano, aflige e tenta os santos de Deus, os servos de Deus. O mundo está alienado de Deus e controlado por Satanás. Nós temos muitas referências que falam sobre isso. João 12:31, 2 Coríntios 4:4, Efésios 6, de 10 a 12, 1 de João, capítulo 5, versículo 19. Satanás, ele luta para arruinar a igreja, porque ele sabe que se o sal da terra perder o seu sabor, o homem torna-se sua vítima. Então, suas atividades são restritas, né? O poder de Satanás é muito grande, mas é limitado. Ele não é todo poderoso. O crente deve estar submisso a Deus e revestido do escudo da fé para assim resistir o diabo. E aí o diabo vai fugir dele. De acordo com Tiago 4:7, 1 de Pedro 5:8 e 9. Satanás pode tentar, né, afligir e tocar no crente, mas isso só acontece com a permissão de Deus. A gente observa isso na história de Jó. Quando a Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo e que ele é o Deus deste mundo, ela não quer dizer que Satanás é o dono absoluto do mundo, pelo seu próprio poder e querer. Porque do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, conforme diz lá em Salmo 24, verso 1. Toda a autoridade no céu e na terra pertence a Deus, pertence ao Criador, o qual delegou-a ao seu Filho unigênito Jesus Cristo, de acordo com Mateus 28:18. O que a Bíblia ensina é que Satanás está no controle do mundo ímpio, das instituições e pessoas que estão completamente alienadas de Deus. Esse poder e influência exercidos por Satanás são limitados e temporários. Sua atuação. O inimigo age também nos círculos religiosos mais elevados como um anjo de luz. A Bíblia fala de sua presença no ajuntamento dos anjos, conforme está lá em Jó 1 e versículo 6. Essa sua atividade maléfica no meio religioso está implícita, por exemplo, nas expressões doutrina de demônios, que aparece lá em 1 Timóteo 4:1, sinagoga de Satanás, que aparece em Apocalipse 2:9, e ministros da justiça, que aparece em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 15. A Bíblia nos adverte a não ignorarmos os ardis de Satanás, segundo aos Coríntios capítulo 2, versículo 11. Isso é, as suas maquinações, os seus desígnios perversos, os seus propósitos, os seus planos funestos. Daí a necessidade de redobrarmos a nossa vigilância com relação às suas sutilezas, em relação ao mundanismo, à mentira, à vacilação, ao ceticismo, às trevas, à depressão, à procrastinação e à transigência com o mal.
Então devemos estar bem atentos, né? Bem vigilantes para não permitirmos que esses ardis, né? Essas atuações maléficas de Satanás nos prejudiquem. Então vamos aqui para o último ponto aqui da nossa aula, o final de sua história. Deus decretou a derrota de Satanás, conforme está em Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Jesus, como Deus, demonstrou o seu poder e a sua autoridade sobre Satanás ao derrotá-lo, desarmá-lo e despojá-lo de seu poder, de acordo com Lucas 11, 22, 1 de João 3 e 8, Colossenses 2, 15. Durante a grande tribulação, ele será lançado da esfera celeste à terra. Durante o milênio, será aprisionado no abismo, sendo solto por um período curto, e depois de 1000 anos será lançado no lago de fogo. Dessa maneira, segundo a palavra de Deus, ocorrerá o expurgo final do mal. Então termina aqui a nossa aula. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.